Beleza, pessoal? Aqui é o professor Flávio falando novamente. Eu agora vou resolver alguns exercícios de gases e termodinâmica. Essa aula é uma aula de revisão para os meus alunos do segundo ano, né? Espero que essa aula possa ajudá-los a entender, né, alguns exercícios, como aplicar os conceitos de gases perfeitos e termodinâmica em alguns exercícios, já que essa aula eu estou fazendo porque os alunos me pediram, né? Então eu espero que eu possa poder ajudá-los. Bom, para começar, né? Para começar, então eu vou começar resolvendo a questão 1, né? Dessas listinhas de exercício. Então a questão 1 é uma questão de gases perfeitos, né? Que eu já sei que é de gases perfeitos. Por que eu sei que é de gases perfeitos? Porque o enunciado da questão fala e também está mencionando transformações aqui. Então vamos ler então. Uma amostra de gás perfeito sofre as transformações AB. Então olha só, esse gás está sofrendo a transformação do estado A para o estado B, que é uma transformação isobárica. Iso, mesma, bárica, pressão. Então a transformação isobárica é uma transformação cuja pressão é constante, né? Então a transformação do estado A para o estado B é uma transformação a pressão constante. E a transformação BC. A transformação BC é uma isotérmica. Então uma transformação isotérmica ela é bem característica por essa curva, né? Que é uma hipérbole, tá certo? E na transformação isotérmica eu terei as temperaturas ao longo dessa curva a mesma temperatura. Iso mesma, igual, térmica temperatura. Aí o enunciado pede o seguinte: sabes que a temperatura do gás na situação representada pelo ponto B vale 27 graus Celsius. Qual é a temperatura desse gás nas situações A e C? Bom, se eu olhar aqui para o ponto B e para o ponto C, o ponto B e o ponto C está na isoterma. Então a temperatura do ponto B, né, ela é igual à temperatura do ponto C. Por quê? Porque se trata de uma transformação isotérmica. Então aqui nessa transformação aqui, ó, eu tenho uma transformação isotérmica. Então tem uma transformação isotérmica. Transformação isotérmica é porque a temperatura ela é a mesma do ponto A e do ponto C, perdão, do ponto B e do ponto C. Então aqui eu tenho uma transformação isotérmica. Beleza, pessoal? Então a temperatura do ponto C eu já encontrei. Eu sei que a temperatura do ponto C é igual a 27 graus Celsius, né? Só que no Sistema Internacional de Medidas, a temperatura ela é medida em Kelvin. Então, para que eu encontre o valor da temperatura do ponto B e do ponto C em Kelvin, eu tenho que somar aqui, ó, mais 273. Então, 27 mais 273, temperatura do ponto B e do ponto C equivalem a 300 Kelvin. Beleza? Ok. Agora o seguinte, eu quero saber a temperatura do ponto A, porque a temperatura do ponto B eu conheço, vale 300 Kelvin. A temperatura do ponto B vale 300 Kelvin. Se a transformação é isobárica de A para B, tem uma equação geral dos gases perfeitos, que é essa equaçãozinha que está aqui ao lado, ó. Se a transformação é isobárica, então essa transformação aqui, ó, é isobárica. A transformação isobárica. Logo, a pressão do ponto 1, no caso do ponto A,
é igual à pressão do ponto 2. Então eu vou ter isso aqui, ó, que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. A temperatura do ponto 1 refere-se à temperatura do ponto A, então eu posso melhorar isso aqui, posso chamar isso aqui de ponto A, volume do ponto A, temperatura do ponto B e o volume do ponto B. Certo, pessoal? Então, eu sei que o volume do ponto A é 2 litros. Então, eu sei que 2 sobre a temperatura do ponto A, que eu não conheço, vou pôr aqui a temperatura do ponto A, que eu não conheço, do ponto A, é igual volume do ponto B, o volume do ponto B aqui é 5 litros. Então, a temperatura do ponto B é 5 litros. Logo, a temperatura do ponto B é 300 Kelvin. Bom, agora ficou tranquilo, né? Eu quero encontrar TA e foi dado os valores aqui do volume A, volume A, do volume B e da temperatura do ponto B. Agora aqui você procede da maneira matematicamente que você achar conveniente. Então, eu sei o seguinte, eu posso pegar esse TA, passar para cá, pegar esse cara, passar para cá e o 300 para cá. Então, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu sei que TA será, olha só, peguei o 5 para jogar o TA, vou pôr o 300 aqui em cima, então vai ser 300 vezes 2 vai dar 600. 600 dividido por 5 vai ser igual a 60 dividido por 5 é 12, né? Então seria 120 Kelvin. Então a temperatura do ponto A é 120 Kelvin e a temperatura do ponto B 300 Kelvin. Beleza? Muito tranquilo, né? Então aqui é um exercício simples, né, de gases perfeitos. Na prova, você, eu estou falando isso para os meus alunos, que isso é uma aula de revisão, lembrando, né, que você tem que lembrar das transformações isobárica, isotérmica, isovolumétrica e adiabática, tá? Na termodinâmica. Então, você conhecendo as transformações, eu posso fornecer o gráfico para você e vocês vão encontrar temperatura, volume e pressão, de acordo com o que for pedido na questão. Beleza? Questãozinha aí muito fácil, né? Resolvemos alguns exercícios assim em sala de aula e vocês podem perceber que a aplicação direta da fórmula aqui. Então, pessoal, questão aqui muito tranquila, né? Uma questãozinha de gráfico, onde eu tenho duas transformações, uma isobárica e uma isotérmica, onde apliquei a equação geral dos gases e foi tranquila, né? Então, um aluno aí que prestou atenção nas minhas aulas perfeitamente resolveria essa questão bem tranquilamente, tá? Então, agora eu vou passar para outra questão dessa listinha de revisão que eu fiz aqui, lembrando que em sala de aula eu mandei para os grupos aí do WhatsApp e do Facebook algumas listas valendo nota, né, para vocês resolverem me entregar. Então tá bem baseado mesmo, a prova está bem baseada no que eu estou te ensinando. Beleza, pessoal? Então vamos passar para a próxima questão. A segunda questão também é tranquila, uma questão sobre gases perfeitos também. Como que eu sei que é uma questão sobre gases perfeitos? Porque a questão do MEC, do MAC São Paulo, está falando aqui pela curva que eu estou vendo, né? Então, olha só, o mol de um gás ideal, então o gás ele é ideal, é um gás perfeito, inicialmente no estado A, então está nesse estado aqui, no estado A, ocupa o volume de 5,6 litros. Então o volume aqui, ó, o volume do ponto A é 5,6
litros. Ele falou para nós que o volume era 5,6 litros. Após sofrer uma transformação isotérmica, eu acabei de falar na questão anterior que uma transformação isotérmica a temperatura é constante, né? Então a temperatura do ponto B é a mesma temperatura do ponto A, então eu posso vir aqui e cortar isso aqui, ó, cortar esses T's, então vai ficar P1V1 é igual a P2V2. Lembrando que 1 aqui vale para o ponto A, então tem a pressão do ponto A, volume do ponto A, pressão do ponto B, vezes volume do ponto B. Beleza, então eu dei uma adequada aqui na minha expressão, né? Aí ele fala o seguinte: sabendo que no estado B o gás está nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, podemos afirmar que em A, letra A, a pressão é desconhecida e não pode ser determinada com os dados disponíveis. Letra B, a pressão é de 1 atmosfera. Letra C, a pressão é de 2 atmosferas. E a letra D, a pressão é de 4 atmosferas. Bom, então vamos resolver o exercício. Então, se é o seguinte, que a pressão do ponto A, eu não tenho a pressão do ponto A, não foi dada a pressão do ponto A, certo? Ele quer saber. Então eu sei que PA vezes o volume do A, o volume do ponto A foi falado, né? Que é 5,6 litros. Então 5,6 litros é igual a pressão do ponto B. A pressão do ponto B, de acordo com a CNTP, é igual a 1 atmosfera, vezes o volume do ponto B. O volume de acordo com as condições normais de temperatura e pressão é 22,4 litros. Então a pressão do ponto A, será 22,4 litros dividido por 5,6. 22,4 litros dividido por 5,6. Então, quanto seria 22,4 litros dividido por 5,6? Vamos fazer os cálculos, né? 22,4 litros. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Por um momento, deu uma travada aqui. Vou pegar a calculadora. Vou chegar um pouquinho para cá. 22,4 litros dividido por 5,6 é igual a 4. Bom, nós vimos aqui que é igual a 4, então eu tenho que a pressão do ponto A é igual a 4 atm. Meu mouse aqui tá ruim para escrever, né? Então pressão do ponto A, através dos cálculos aqui, pessoal, igual a 4 atm. Beleza? Então a resposta aqui seria letra D, né? Questãozinha também muito tranquila, tranquilona mesmo, certo? Questão que envolve gases perfeitos, transformação isotérmica, aplicação direta da fórmula geral. Então muito fácil. Vou apagar aqui, tá? Para a gente poder resolver outro exercício. Pessoal, espero que com essa aulinha de revisão aqui que eu estou fazendo para vocês, espero que o pessoal aí tenha suas dúvidas sanadas, né? E
que vocês possam sair bem na prova. Bom, questão 3. A questão 3 envolve um gráfico também aqui, dá para perceber, né? Um gráfico da pressão pelo volume. Pressão 10 elevado a quinta Newton por metro quadrado e volume 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Então, vamos ver aqui o que o exercício está pedindo, né? Vamos ver o que o exercício está pedindo. Olha só, pessoal, pelo jeito aqui, o exercício é um exercício de termodinâmica. Um gás sofre uma transformação passando do estado A, então o gás inicialmente está aqui. O estado A, em que a energia é de 900 joules, então a energia interna aqui é 900 joules, ao estado B, então ele vem do A para o B, ele vem do A para o B. Então eu sei que o ΔU será a energia final, então vai ser o B menos a energia interna inicial, que é o A. Primeiro que eu tenho que fazer isso, que a variação da energia interna é a energia interna final menos inicial. Então, ΔU, que é a variação da energia interna, é igual o B, 800 joules. Então, aqui eu tenho 800 menos o A, que é 900 joules. Como é que você sabe que é 900? É porque foi falado no exercício. Olha só, o B e o A. Então foi comentado no exercício. 800 menos 900, a variação da energia interna é igual a menos 100 joules. Então tem aqui, ó, a variação da energia interna. Então sei que o ΔU é menos 100 joules. Bom, o sinal do ΔU é negativo, então significa que a energia interna do gás aconteceu o que? Diminuiu. Consequentemente, a temperatura ali também diminuiu. Olha só, nessas transformações, quais serão os módulos? Então eu teria que achar valores em módulo para o trabalho e para o calor. Para isso eu vou aplicar nessa expressãozinha aqui, ó, que é a primeira lei da termodinâmica. Aqui eu tenho energia interna, aqui eu tenho calor e aqui eu tenho trabalho. Ixi, não sei calcular esse treco. ΔU eu sei que menos 100. E o que? E o tal? Como é que eu vou encontrar? Bom, olha só no gráfico. No gráfico eu tenho uma transformação que vai de A para B. Se eu pegar e fechar isso aqui, pessoal, olha só para você ver aqui, ó. Ficou meio errado aqui, deixa eu apagar. Vou melhorar isso aqui. Olha só aqui para vocês verem, pessoal. Descendo essa linha aqui, ó. Olha só para você ver. Eu tenho uma figura geométrica aqui. Olha aqui, pessoal. Ó, se eu pegar e fazer isso aqui, eu tenho uma figura geométrica. E essa figura geométrica, a área da figura geométrica vai ser o trabalho realizado aqui nesse gráfico, né? Então eu sei que o trabalho aqui, ó, deixa eu melhorar aqui, é numericamente igual à área. Essa área aqui é a área do trapézio. Então tem a base maior aqui, ó, vou chamar aqui de base maior. Eu tenho a minha base maior daqui até aqui embaixo, e aqui eu tenho a base menor. Então tem base menor e base maior. E aqui eu tenho a altura. Aqui eu tenho a altura. A própria variação do volumétrico aqui é a altura. Então eu sei que esse aqui é numericamente igual à área da figura geométrica, né? Então numericamente igual à área. Então
o meu trabalho aqui será base maior 2 vezes 10 elevado a 5. Por quê? Está no ponto A até aqui embaixo, ó, 2 vezes 10 elevado a 5. Mais a base menor, olha só, a base menor aqui bem no ponto B, que é igual a 1. 1 vezes 10 elevado a 5. Então aqui eu tenho a base maior mais a base menor, vezes a altura. A altura é 8 menos 4, que vai dar 4, só que é 4 vezes 10 é menos 3, então eu tenho 4 vezes 10 a menos 3. Isso tudo dividido por 2, que é a área do trapézio. Então o trabalho aqui, pessoal, ó, trabalho será 2 mais 1 é 3, então eu tenho 3 vezes 10 elevado a 5 vezes 4 dividido por 2 vai dar 2 vezes 2 vezes 10 a menos 3. Do 3 vezes 2 vai dar 6. Então trabalho aqui, ó, né? Trabalho aqui é um trabalho negativo, porque está acontecendo uma compressão, então não posso esquecer. Então aqui é menos, trabalho igual a menos 6 vezes 10, multiplicação com potência de mesma base, conserva a base e soma expoente. 5 menos 3 vai dar 2 joules. Bom, olha só, então aqui, ó, eu encontrei o trabalho. Só que esse trabalho aqui não está no módulo. Quando eu pede no módulo, tá? Você vai pôr um sinal positivo. Então 6 vezes 10 elevado a 2 joules. Certo? Agora ficou fácil para encontrar o trabalho. Perdão, a quantidade de calor. Porque, olha só, o que vai ser a quantidade de calor daqui, dessa forma da primeira lei da termodinâmica? O que será o delta U mais trabalho. Então, se é o seguinte, pessoal, que o Q é igual ao delta U, que é menos 100, vai ser menos 1 vezes 10 a 2 joules, mais, vou pôr em parênteses para você ver que eu trabalho aqui, deixa eu arrumar aqui direito, aqui para vocês entenderem, mais, põe em parênteses, menos 6 vezes 10 a 2. Bom, menos vezes mais vai dar menos. Então a quantidade de calor aqui, ó, será menos 1 vezes 10 a 2 menos 6 vezes 10 a 2 joules. Menos 1 com menos 6 vai dar menos 7. Então a quantidade de calor é igual a menos 7 vezes 10 elevado a 2 joule. Bom, como ele está pedindo em módulo, né? Como ele pediu em módulo, então tem que pôr o valor positivo. Então vai ficar mais aqui, mais. Por quê? Ele pediu o módulo trabalho do calor. Beleza, pessoal? Questãozinha fácil, aplicação direta aqui da primeira lei da termodinâmica. E você tinha que saber aqui que o trabalho é numericamente igual à área. Comentamos isso em sala de aula, então uma coisa bastante tranquila aí. Aí você me pergunta: não, professor, na prova eu vou ter que fazer tudo isso? Vai, meu querido, você vai ter que fazer tudo isso, tá certo? Então, espero que
vocês tenham entendido essa questão, né? Qualquer dúvida aí para os meus alunos aí do segundo ano da escola nas escolas nas quais eu dou aula, né? Só me chamar aí no WhatsApp e tiramos as vossas dúvidas, beleza? Então, mais uma questãozinha aqui resolvida, uma questãozinha tranquila também, tá? Aplicação direta aqui da primeira lei da termodinâmica. Então, espero aí que novamente eu tenha te ajudado. Lembrando que você pode assistir videoaulas também de outros professores, né, para vocês adquirirem mais conhecimento. Tem muita gente boa aí na internet, tá? Só procurar aqui no YouTube que vocês vão encontrar professores aí, os melhores professores do Brasil aí, certo? Isso aqui é uma aventura que eu estou fazendo, novamente, lembrando que essas videoaulas que eu estou fazendo é só para ajudar os meus alunos mesmo, não tenho muito costume de ficar gravando videoaula, tá? E espero que eu tenha ajudado aí. A questão 4, né, continuando, é uma questão de termodinâmica também. Olha só, e é uma questão que refere-se à máquina térmica. A máquina térmica é aquela máquina que transforma calor, lembrando disso, né? Calor. Eu pego o calor, parte desse calor e realiza trabalho. Então, a máquina térmica, né? A função dela é essa: pega calor, parte desse calor ele transforma em trabalho e o restante ele joga no meio externo. Então, olha só, uma máquina térmica funciona de modo que N mols de um gás ideal evoluam segundo o ciclo ABCDA. Então eu tenho uma transformação cíclica, olha só, ABCDA, uma transformação cíclica representada na figura. Aqui tem as fórmulas, eu já deixei as fórmulas aqui para ficar mais fácil, né? A fórmula de rendimento e da equação de estado. Então tem o seguinte, lembrando que esse gráfico aqui é um gráfico, ficou cortado aqui, mas é um gráfico da pressão pelo volume. Sabemos que a quantidade de calor que é absorvida da fonte quente em um ciclo é de 18 nRT inicial, onde T inicial é a temperatura no ponto A, então a temperatura aqui. O rendimento dessa máquina é aproximadamente... Bom, vamos lá. Falei para vocês em aula que toda vez que você tinha uma transformação cíclica, eu ia calcular o trabalho através da área da figura que eu formar aqui. A figura que formou foi uma figura, né? Aqui eu tenho aqui um quadrado, né? Então o trabalho aqui, ó, trabalho se a área da figura geométrica, numericamente igual à área da figura. Então vamos lá, eu tenho a base 3V inicial menos V inicial, que é igual a 2V inicial. E tem a altura, né? 3P inicial menos P inicial é igual a 2P inicial. 2 vezes 2 é 4, então o trabalho aqui, ó, é igual a 4P inicial V inicial. Pronto, eu encontrei o trabalho. Pela forma do rendimento aqui, ó, eu posso calcular que o rendimento é o trabalho que eu acabei de calcular dividido pelo calor que a máquina recebe da fonte quente. E essas informações foram dadas. Que ele falou que o calor que foi fornecido para a máquina da fonte quente vale 18 nRT inicial.
Aí você vai falar para mim assim, nossa, e agora? Como é que eu faço? Ah, é simples, meu irmão. O rendimento é igual ao trabalho, que é 4 P inicial, V inicial, dividido pelo calor absorvido da fonte quente, que foi 18 N R T inicial. Aí você fala pra mim agora, como que eu vou resolver esse trem? Olha só, eu não tenho essa fórmula aqui, ó, equação de estado do gás ideal. Eu tenho P inicial, V inicial, que é igual a N R T inicial. Então pega e substitui aqui, gente. Muito tranquilo, ó. Vai ficar 4 N R T inicial dividido por 18 N R T inicial. Olha só para você ver. Posso cancelar isso tudo com isso tudo. Eu tenho que 4 sobre 18. 4 sobre 18, né? Se a gente for fazer os cálculos, 4 sobre 18 é igual a aproximadamente 0,22. 0,22. Então, você quer saber o rendimento, você multiplica isso aqui por 100. Então, o rendimento é aproximadamente 22%. A resposta correta aqui dessa questão seria a letra D. Questãozinha bastante tranquila também, que envolve alguns conceitos de termodinâmica e que vai ser cobrada na prova. Questão do rendimento, da utilização das expressões, transformação cíclica e etc. Bom, pessoal, espero que com esses exercícios, principalmente o pessoal aí das aulas dos segundos anos nas quais dou aula, espero que eu tenha ajudado a vocês. E qualquer dúvida é só chamar lá no WhatsApp, tá certo? Que eu vou tirar as suas dúvidas. Falou? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima vídeo aula.